Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de metabolismo. E, para falar a verdade, vamos dar continuidade à nossa primeira aula, onde nós abordamos o metabolismo anaeróbio. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a via glicolítica. A via glicolítica, como vocês devem ter estudado, é uma via catabólica em que a célula utiliza a glicose para a produção de duas moléculas de piruvato, duas moléculas de poder redutor, na forma de NADH, e duas moléculas de ATP. Então, é uma via metabólica que produz energia. Tudo bem que é uma via metabólica que produz uma quantidade de energia baixa, mas ela supre, né, essa baixa produção, esse baixo rendimento, essa baixa produção de energia pela velocidade que as reações dessa via enzimática ocorrem. O poder redutor que é gerado na forma de NADH, dependendo do tipo celular, dependendo do sistema biológico, vai poder ser utilizado ainda no citoplasma para reduzir o piruvato, seja etanol, se nós formos pensar em micro-organismos, ou se for um músculo, né, tecido muscular, esse poder redutor na forma de NADH vai ser utilizado para reduzir o piruvato a lactato. E assim regenerar o NAD+, que poderá ser reutilizado na via glicolítica, na glicólise, para produzir mais energia, e isso faz com que a via metabólica seja muito veloz. Se a célula estiver em metabolismo respiratório, se a célula estiver na presença de oxigênio e poder respirar, esse NADH vai ser conduzido à mitocôndria, e o que vai ocorrer dentro da mitocôndria a gente vai ver numa aula posterior. Mas o que nós vamos abordar hoje é uma via antagônica à glicólise, que se chama gliconeogênese. É uma via anabólica, diferente da via glicolítica, que é uma via catabólica. Então, a via glicolítica, as células utilizam a energia da glicose para produzir energia. Na via gliconeogênese, a célula faz o inverso. Ela utiliza a energia produzida primeiramente na via catabólica, né, nas vias catabólicas, para produção de glicose. E aí gasta-se energia para esse processo. Então, aqui só para a gente relembrar sobre os tipos de metabolismo, as células, né, utilizam os nutrientes, né, que podem ser carboidratos, gorduras, proteínas, né, são nutrientes que possuem energia nas suas moléculas, e através do catabolismo produzem moléculas muito mais simples, como CO2, amônio e água, e, em geral, esses elementos, essas moléculas são liberadas, né, do nosso corpo. Durante esse processo, produz-se energia e poder redutor. A energia, na forma de ATP, a gente sabe que pode ser prontamente utilizado pelas células para a realização de vários processos celulares, inclusive o processo de contração muscular. Já o poder redutor, na forma de NADH, FADH2, vão ser utilizados para a produção de energia também durante o metabolismo aeróbio, e isso a gente vai ver numa aula futura. E a molécula de NADPH, que também é poder redutor, também é um carreador de elétrons, né? Também é considerado poder redutor, é utilizado em reações de biossíntese que necessitem de poder redutor. É bem verdade que até onde estudamos, né, a via glicolítica, a célula produz ATP e NADH e também piruvato. Tá? Então, essa molécula de NADPH e FADH2 não são produzidos na via glicolítica. É importante que a gente entenda isso, sendo que a gente estudou até o momento a via glicolítica. Então, mais uma vez, a via glicolítica é uma via catabólica, é uma via de síntese, de geração de energia na forma de ATP. Então, por molécula de glicose, né, do carboidrato glicose, se produz duas moléculas de ATP,
2 de NADH e 2 moléculas de piruvato. A via que nós vamos estudar hoje é uma via anabólica. Então, ela faz uso da energia produzida no catabolismo para, a partir de moléculas precursoras, no caso açúcares, né, ou moléculas mais simples do que os açúcares, para produzir uma molécula que se chama glicose. Tá? E aí, posteriormente, essa glicose pode até ser utilizada para a produção de polissacarídeos. Mas o que é importante que a gente entenda é que a gliconeogênese é uma via anabólica, onde se utiliza energia na forma de ATP para que ela se processe. Então, ela gasta energia para ocorrer. Sobre a gliconeogênese, a gente tem que considerar que ela é uma via central do metabolismo de síntese de glicose, a partir de precursores não glicídicos, a partir de precursores mais simples do que a molécula de glicose. Essa via metabólica é essencial para os animais porque vários tecidos, por exemplo, o cérebro, o sistema nervoso, eritrócitos e a medula renal, utilizam somente a glicose ou, em sua maior parte, a glicose como fonte de carbono. Então, é uma via muito importante para que as células produzam energia e produzam glicose, e a partir dessa glicose, outras células do nosso corpo podem fazer uso, podem utilizar essa molécula de glicose. Essa via metabólica ela é encontrada em todos os sistemas biológicos. Então, se nós formos pensar desde bactérias até células animais, né, elas são capazes de realizar essa via chamada gliconeogênese, e que o próprio nome já diz, né? Via gliconeogênese, via de síntese de novas moléculas de glicose. Da mesma forma que a glicólise, essa via ocorre no citossol, mas então a gente tem que ter aí já uma atenção, porque essas vias não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, uma via, que é a glicólise, quebra a molécula de glicose e produz energia a partir dessa molécula de glicose, e a outra via, a gliconeogênese, ela sintetiza a glicose. Então, é um pouco incoerente nós aceitarmos, né, ou considerarmos que ambas podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, existe aí um controle muito apurado dessas vias metabólicas que impedem que elas ocorram ao mesmo tempo. Tá? Apesar de algumas reações serem as mesmas da glicólise, nós vamos ver isso nos próximos slides, essas vias não são consideradas idênticas. A gente tem que se lembrar que a via glicolítica ela é formada por algumas reações enzimáticas, algumas dessas reações enzimáticas são reversíveis, enquanto outras são irreversíveis. Muitas dessas reações reversíveis são as mesmas das encontradas na via gliconeogênese. Mas outras irreversíveis da via glicolítica necessitam ser substituídas nessa via de gliconeogênese. Então, por isso que elas não são consideradas vias idênticas. Então, se nós formos pensar nas reações irreversíveis da via glicolítica, que são 3, em geral, são as reações catalisadas por enzimas que sofrem regulação, essas não podem ser utilizadas na conversão de fontes não glicídicas em glicose pela via gliconeogênica. Tá legal? Então, nós vamos conhecer outras enzimas hoje diferentes dessas enzimas irreversíveis da glicólise. Bom, aqui a gente pode observar, né, a via de síntese de carboidratos a partir de precursores simples. Então, a gente pega o lactato, né, aminoácidos, glicogênicos, glicerol. Tá? São moléculas muito simples, moléculas que são chamadas de precursores simples, que as células, a partir dessas moléculas, podem sintetizar outras moléculas um pouco mais complexas a partir de vias metabólicas anabólicas. Então, o que nós vamos estudar hoje é uma via anabólica que se chama gliconeogênese, em que a célula pode, a partir do lactato ou de aminoácidos glicogênicos ou glicerol, produzir moléculas de glicose. Tá?
na forma aqui de glicose. A gente tem aqui glicose 6-fosfato, posteriormente essa glicose 6-fosfato ela é convertida em glicose, e a partir dessa glicose a célula pode produzir diversas outras moléculas que são bem mais complexas, como disacarídeos, né, monossacarídeos diversos, dependendo se nós estivermos falando daí dos vegetais, das plantas, produzir amido, sacarose. Se nós estivermos falando dos animais, vai ser possível produzir glicogênio, produzir glicoproteínas, né, que são proteínas que possuem, né, terminais glicídicos, né, terminais não, perdão, grupamentos glicídicos, ou ainda, né, produzir a molécula de glicose para liberar essa glicose no sangue. Isso é um processo muito característico de células do tecido hepático, do fígado, que produzem essa molécula, produzem glicose em determinados momentos e liberam essa glicose na circulação sanguínea, de forma que essa glicose sistemicamente pode ser distribuída e alimentar outros tecidos do organismo. Aqui nessa tabela nós vamos encontrar alguns aminoácidos que são considerados glicogênicos. O que isso quer dizer? São aminoácidos que são aminoácidos que podem ser transformados, podem ser convertidos em moléculas de glicose a partir da via gliconeogênica. É importante frisar que nem todos os aminoácidos são glicogênicos, tá? Então, aqui vocês vão ver alguns aminoácidos e onde esses aminoácidos, o local, né, o que intermediário, que precursor esses aminoácidos podem ser convertidos para gerar glicose. Então, por exemplo, se eu pegar aqui alanina, cisteína, glicina, serina, treonina ou triptofano, eles vão ser convertidos primeiramente em piruvato, aqui em piruvato, e depois de piruvato, né, esse piruvato vai ser convertido pela via gliconeogênica, tá, em glicose. E aí a célula vai dar o seu destino final, essa molécula de glicose. Então, aqui nesse slide, a gente vê a via glicolítica, a glicólise e a gliconeogênica. E nós podemos ver que elas não são idênticas, embora essas duas vias compartilhem algumas reações em comum. Então, por exemplo, se nós observarmos nessa figura aqui, nós vamos ver que em vermelho nós temos as reações e os produtos da via glicolítica. Então, a partir de glicose, é formado duas moléculas de piruvato, tendo produção de energia na forma de ATP, né, e também na forma redutor, na forma de NADH. Nessa via glicolítica, aqui em vermelho, do lado esquerdo, vocês vão poder observar algumas enzimas que catalisam reações irreversíveis e que, por conta disso, não poderão ser compartilhadas com a via de gliconeogênese, aqui em azul, do nosso lado direito. A gente pode ver algumas enzimas, né, substituindo as enzimas glicolíticas que catalisam as reações irreversíveis. Então, se a via glicolítica, né, do lado esquerdo, a partir de glicose, gera piruvato, a gliconeogênese, a partir do piruvato, é capaz de gerar glicose. Ok? Então, nós vamos aqui nessa via, a gente pode observar que para a formação, para a reação de conversão de piruvato a fosfenolpiruvato, existem duas enzimas que são responsáveis por essa conversão. A primeira enzima se chama piruvato carboxilase, onde transforma o piruvato em oxaloacetato. Então, essa aqui é uma reação de carboxilação, porque o piruvato tem 3 carbonos e o oxaloacetato tem 4 carbonos. Então, essa enzima piruvato carboxilase, ela carboxila, ela insere um carbono na molécula de piruvato. Daí o piruvato, que tem 3 carbonos, passa, né, a ter 4 carbonos na molécula de oxaloacetato. Esse oxaloacetato, através da ação da enzima fosfenol-carboxiquinase, é convertido em fosfenolpiruvato. E aí, esse fosfenolpiruvato é um intermediário da via glicolítica, e aí ele vai ser utilizado pelas mesmas reações da via glicolítica até chegar
no produto, né, na molécula que se chama frutose 1,6-bisfosfato. Aqui, nesse ponto, a via gliconeogênese, ela utiliza uma outra enzima, que é diferente da enzima glicolítica. Aqui, a enzima da gliconeogênese, ela recebe o nome de frutose 1,6-bifosfatase. Então, o substrato frutose 1,6-bisfosfato, ele é substrato para a enzima frutose 1,6-bisfosfatase. O que essa enzima faz? Ela quebra a ligação fosfato na posição 1 da frutose, gerando assim frutose 6-fosfato. Notem que na via glicolítica, a reação reversa, né, a reação inversa, né, onde a frutose 6-fosfato é o substrato e a frutose 1,6-bisfosfato é o produto. Essa reação ela é catalisada pela enzima fosfofrutocinase 1, uma enzima que catalisa uma reação irreversível e que nós vimos na aula em que nós estudamos a glicólise, é a chamada de etapa comprometedora para a via glicolítica. Ok? Uma vez formando frutose 6-fosfato, nós vimos que essa frutose 6-fosfato ela é um isômero, né, da glicose 6-fosfato e elas estão em equilíbrio. Então, quando uma quantidade, uma concentração de frutose 6-fosfato aumenta no interior da célula, essa reação vai ser processada, vai ocorrer aumentando as concentrações de glicose 6-fosfato, que vai ser substrato para outra enzima chamada glicose 6-fosfatase. Essa enzima glicose 6-fosfatase, ela vai quebrar a ligação do fosfato na posição 6 com a glicose, gerando assim glicose e liberando fosfato no organismo. É importante que a gente entenda que as células elas utilizam enzimas sinases e enzimas fosfatases. Toda enzima sinase ela fosforila uma proteína ou fosforila um substrato às custas de uma molécula de ATP, como nós podemos ver aqui no ramo da via glicolítica, né, da glicose. A glicose ela é fosforilada em glicose 6-fosfato, com gasto de energia, ATP, e essa reação é catalisada pela hexocinase, que transfere um fosfato rico em energia do ATP para a glicose, gerando glicose 6-fosfato. No caso da gliconeogênese, o que acontece não é o inverso, porque não é a mesma enzima, é uma outra reação, mas essa outra enzima, que se chama glicose 6-fosfatase, e como toda fosfatase faz, ela quebra a ligação do fosfato rico em energia aí, né, com a molécula de glicose. Então, aqui no caso, a glicose 6-fosfato é convertida em glicose. Então, nesse slide, nós podemos ver 3 pontos da gliconeogênese que não ocorrem na via glicolítica. Em outras palavras, 3 pontos da gliconeogênese que usam enzimas que fazem emprego de enzimas distintas da via glicolítica. Então, é por isso que nós não podemos dizer que a via glicolítica é o inverso da gliconeogênese, porque elas não são idênticas. Embora compartilhem algumas reações semelhantes, catalisadas pelas mesmas enzimas, existem 3 pontos. Tá? A conversão de piruvato a fosfenolpiruvato, a conversão de frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato, e a conversão de glicose 6-fosfato em glicose, e a gliconeogênese utiliza enzimas diferentes da via glicolítica. Se na via glicolítica as enzimas para essas reações, respectivamente, são piruvato, sinase, fosfofrutocinase 1 e hexocinase, para a gliconeogênese, essas enzimas são chamadas de piruvato carboxilase, fosfenol carboxiquinase, frutose 1,6-bisfosfatase e glicose 6-fosfatase. Tá? Não esquecendo que a primeira etapa da gliconeogênese, que é a conversão de piruvato a fosfenolpiruvato, necessita de 2 enzimas, a piruvato carboxilase e a fosfenol carboxiquinase. Ok? Aqui uma outra visão, um outro esquema da gliconeogênese, ela está em inglês, mas as palavras são muito parecidas,
Então, aqui nós podemos ver que a gliconeogênese não é o reverso da via glicolítica, muito por conta desses 3 pontos aqui, ó, o ponto inicial, né, a conversão de piruvato para fosfenolpiruvato, é uma conversão em que necessita de 2 enzimas, né? Novamente, o piruvato ele é convertido em oxalacetato, primeiramente, pela enzima piruvato carboxilase. Essa piruvato carboxilase é uma enzima que carboxila o piruvato. Aqui nós estamos vendo a entrada de carbono, e essa é uma reação que gasta energia na forma de ATP. Tá? Então, a gente tem que entender que para produzir glicose, a célula gasta energia. E aí, posteriormente, esse oxalacetato é convertido em fosfenolpiruvato pela fosfenolpiruvato carboxilcinado. E essa enzima, embora não gaste energia na forma de ATP, ela gasta uma molécula energética que é o GTP. Tá? E aí forma-se fosfenolpiruvato. Então, 3 moléculas, aqui o piruvato com 3 carbonos, dá origem ao fosfenolpiruvato, que também tem 3 carbonos. Só que durante essa reação, o piruvato ele é convertido em uma de 4 carbonos, em uma molécula de 4 carbonos, e posteriormente essa molécula de 4 carbonos é convertida em fosfenolpiruvato, que também tem 3 carbonos, como o piruvato. Tá legal? Aqui nessa reação catalisada pela fosfenolpiruvato carboxilcinado, existe uma descarboxilação. Notem que está saindo o carbono na forma de CO2. Posteriormente, o fosfenolpiruvato ele é convertido a frutose 1,6-bisfosfato pelas mesmas enzimas da via glicolítica. Enzimas da via glicolítica que catalisam reações reversíveis e, por isso, podem ser compartilhadas pela gliconeogênese. Só que chegando em frutose 1,6-bisfosfato, essa frutose 1,6-bisfosfato, ela é alvo da enzima frutose, ela é substrato da enzima frutose 1,6-bisfosfatase, aqui está sendo chamado de frutose, bisfosfato, bisfosfatase, mas a gente pode chamar essa enzima de frutose 1,6-bisfosfatase, e como toda fosfatase faz, como eu falei no slide anterior, ela remove um fosfato da molécula do substrato, gerando frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato ela é convertida em glicose 6-fosfato, também por uma enzima da via glicolítica, né, uma enzima que catalisa uma reação reversível. E, assim, essa glicose 6-fosfato, por último, ela é convertida em glicose pela ação da enzima glicose 6-fosfatase. Então, aqui, novamente, são os 3 pontos em que a gliconeogênese da via glicolítica, né? Diferencia a gliconeogênese da glicólise. Nunca esquecendo, tá, que esses 3 pontos de diferença entre a gliconeogênese e a glicólise ocorrem em reações catalisadas por enzimas, né, que são pontos de controle da via glicolítica e que catalisam reações irreversíveis. É importante a gente ter isso mesmo. Aqui é um outro esquema mostrando a quantidade de carbonos em cada molécula, a quantidade de fosfato também em cada molécula. Então, aqui nós temos o piruvato com 3 carbonos, né? 1, 2, 3 carbonos, né? Cada bolinha representa um carbono da molécula piruvato. A primeira reação aqui catalisada pela piruvato carboxilase é uma carboxilação, então o oxalacetato passa a ter 4 carbonos, mas em seguida o oxalacetato ele sofre uma descarboxilação para gerar fosfenolpiruvato. Tá? Reação catalisada pela enzima fosfenolpiruvato carboxilcinado. Notem que a primeira etapa da gliconeogênese é uma etapa importante porque existe gasto de moléculas energéticas, como, por exemplo, o ATP e o GTP. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que o piruvato é uma molécula de 3 carbonos e a glicose é uma molécula de 6 carbonos. Então, para se formar glicose, é necessário que 2 moléculas de piruvato passem por todas essas reações. Isso significa o quê? Que
a formação de glicose a partir de piruvato pela gliconeogênese gasta 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de GTP. Ok? A primeira transposição, né, a primeira reação da gliconeogênese é a reação catalisada pela enzima piruvato carboxi carboxilase. Essa piruvato carboxilase, ela tem um grupamento prostético muito importante que é chamado de biotina. A biotina é uma vitamina, tá, muito importante para o nosso organismo, é uma vitamina do complexo B, tá, a vitamina B7, e ela tem uma relevância muito importante porque é essa biotina, né, que na molécula da piruvato carboxilase permite o carreamento, o transporte do carbono que vai ser introduzido na molécula de piruvato. Então, vai ser a biotina que vai carrear, que vai transportar o que nós chamamos de bicarbonato ativado. Então, essa molécula de bicarbonato ativado, ela está ligada na biotina e é um grupamento prostético da piruvato carboxilase. Isso nos remete o quê? A nossa alimentação. Se a gente tem uma deficiência na nossa alimentação de fontes que contêm biotina, a gliconeogênese será uma via metabólica afetada. Então, essa enzima, essa reação catalisada pela piruvato carboxilase, ela necessita de biotina, que vai ser o carreador de carbono para entregar, né, esse carbono ao piruvato, para carboxilar esse piruvato, gerando oxalacetato. Então, aqui nós temos o mecanismo de reação, tá? Da piruvato carboxilase, que notem o gasto de energia, né, de ATP, para quê? Para fazer a ligação, né, desse bicarbonato ao piruvato. E depois é necessário uma molécula de GTP, tá, para converter o oxaloacetato a fosfenolpiruvato, e aí já é aqui a segunda etapa a segunda reação da gliconeogênese. Aqui é um esquema mostrando a importância da biotina. Aqui nós temos a enzima em azul, tá? Aqui o grupamento prostético, a biotina, né, ligada à enzima, e aí se chama, né, biotiniloenzima, esse grupamento. Esse grupamento ele se liga ao bicarbonato, tá? E posteriormente com o gasto de uma molécula de energia, esse bicarbonato passa a estar ligado à biotina. Então, por isso que a biotina é considerada um carreador de carbono, um carreador de bicarbonato ativado. Tá? Ele tem gasto de energia, gasto de ATP, e aí essa reação de ligação do carbono à biotina, né, do carbono, do bicarbonato, a biotina ligada à enzima tem gasto de energia, tem gasto de ATP, e aí se libera ADP e fosfato normal. A outra etapa da reação é a enzima transferir esse bicarbonato ativado, né, esse grupamento de carbono, para onde? Para o piruvato. E aí você tem, após essa transferência, você tem a formação de oxaloacetato. Bom, como a gente já mencionou, o oxalacetato ele é convertido a fosfenolpiruvato pela enzima fosfenolpiruvato carboxicinase. Existe gasto de energia na forma de ATP e, uma vez formado o fosfenolpiruvato, as reações vão ser as mesmas da via glicolítica até o intermediário, né, chamado de frutose 1,6-bisfosfato. Então, uma vez formada a frutose 1,6-bisfosfato, aqui nós vamos, atenção para a molécula, né? Frutose 1,6-bisfosfato, essa molécula, esse intermediário, ele vai ser substrato para a enzima frutose 1,6-bisfosfatase, que vai quebrar o fosfato ligado ao carbono 1 do substrato, né? O fosfato ligado ao carbono 1 da frutose 1,6-bisfosfato. Esse fosfato vai sair como fosfato inorgânico, tá? Isso é uma hidrólise, essa reação de quebra é uma hidrólise, e aí vai dar origem à molécula, né, o intermediário da gliconeogênese, chamada frutose 6-fosfato.
É lógico que essa frutose de 6-fosfato também é intermediário da via glicolítica, mas como nós estamos estudando a via gliconeogênese, essa frutose de 6-fosfato ela vai ser isomerizada em glicose de 6-fosfato, e aí a glicose de 6-fosfato vai ser vai servir, né, vai ser substrato para a enzima glicose 6-fosfatase. E aí a enzima glicose 6-fosfatase vai hidrolisar, vai quebrar essa ligação de fosfato, dando origem à molécula de glicose, e aí a célula, posteriormente, vai dar destino que melhor se aplicar àquele determinado momento para a célula. Essa glicose ela pode ser liberada, né, pode ser liberada da célula, essa glicose ela pode ser estocada na forma de glicogênio, ou se for os vegetais próprios na forma de amido, ou ainda dá origem a outras formas a outros glicídios diferentes da glicose. Bom, aqui são caminhos alternativos, né, do piruvato. Então, o que a gente viu até agora é o piruvato sendo convertido em oxalacetato e depois, né, esse oxalacetato sendo convertido em fosfenolpiruvato pelas vias e pelas reações enzimáticas que nós vimos nos slides anteriores. Mas é importante a gente ressaltar que o piruvato ele pode ser produzido a partir de lactato. Então, o lactato produzido pelas células musculares durante contração muscular intensa, vigorosa, pode ser convertido em piruvato, e aí esse piruvato ser transformado em fosfenolpiruvato, e uma vez transformado em fosfenolpiruvato, entrar na gliconeogênese para a síntese de glicose. Então, é isso, é verdade. O lactato, produzido pelos músculos durante a contração muscular intensa e vigorosa, pode ser utilizado como precursor para a síntese de glicose pela via gliconeogênica. Para isso, é importante que esse lactato ele seja removido do músculo, ganhe a circulação sanguínea, vá até seja transportado pela circulação sanguínea até o fígado para que as células hepáticas absorvam esse lactato e pela gliconeogênese produzam a molécula de glicose e assim essa molécula de glicose pode ser novamente liberada na circulação. Isso é um outro caminho, né, para a formação do piruvato, também para a síntese de glicose. Não somente a partir do piruvato, mas outras fontes não glicídicas, como o lactato e também como alguns aminoácidos glicogênicos, podem dar origem à molécula de glicose. Uma outra via, né, em que pode se formar fosfenolpiruvato é através do malato. Então, o oxalacetato, né, dentro da mitocôndria, ele pode ser convertido em malato pela enzima malato-desidrogenase. Essa enzima malato-desidrogenase, na mitocôndria, ela catalisa a redução do oxalacetato a malato. Notem que NADH é o poder redutor dessa reação de oxidorredução. Esse malato, através de seu transportador na membrana mitocondrial, é transportado para o citoplasma, e no citoplasma, uma isoforma da malato-desidrogenase catalisa a oxidação do malato. E aí o malato ele é oxidado a oxalacetato, gerando aí quem? Uma molécula de poder redutor NADH. Notem que as reações da malato-desidrogenase mitocondrial e malato-desidrogenase citoplasmática são distintas. Na mitocôndria, a malato-desidrogenase catalisa uma reação de redução. No citoplasma, a malato-desidrogenase, a isoforma citoplasmática, catalisa uma reação de oxidação, dando origem ao oxalacetato, e o oxalacetato, posteriormente, pode ser alvo da fosfenolpiruvato carboxilcinase, né, uma enzima da gliconeogênese, e formar fosfenolpiruvato, e aí esse fosfenolpiruvato vai ser utilizado pelas outras enzimas da gliconeogênese, da via gliconeogênese. Tá? Bom, falando sobre o controle da gliconeogênese, é muito importante que a gente entenda que a gliconeogênese é antagônica à via glicolítica. A via glicolítica, a glicólise, é uma via catabólica, em que as células pegam a glicose,
quebram e começam e iniciam a oxidação dessa glicose, gerando duas moléculas de piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. A glicólise, ela faria o quê? Algo um pouco diferente, em que o piruvato vai ser utilizado para que as células produzam glicose. E essa produção, essa via anabólica, esse anabolismo, gasta energia na forma de ATP. Então, aqui é o que nós temos, né? O piruvato, né, dando origem à glicose pela via, né, gliconeogênese. Mas antes de falar sobre esse slide do controle da gliconeogênese, é importante a gente relembrar algumas características de regulação do metabolismo celular, do metabolismo anaeróbio. Então, eu trouxe novamente esse slide para vocês se relembrarem, né, que 12% do genoma são constituídos de genes regulatórios. Né? Esses genes regulatórios codificam, né, são responsáveis pela síntese de proteínas regulatórias, sendo que essas proteínas regulatórias podem ser muito diversas. Elas podem ser receptores de membrana, receptores citoplasmáticos ou até mesmo receptores nucleares. Essas proteínas regulatórias podem ser também fatores de transcrição. Fatores de transcrição são proteínas que no núcleo se ligam ao DNA e induzem ou reprimem a expressão de alguns genes que fazem parte do genoma da célula. Então, fatores de transcrição também podem ser considerados proteínas regulatórias, inclusive proteínas regulatórias do metabolismo celular, no caso aqui, no nosso estudo, do metabolismo anaeróbio. E existem também muitos tipos de proteínas que são chamadas de sinases. Essas sinases são proteínas que catalisam reações de fosforilação. Mais uma vez, para assimilar, para consolidar o conhecimento de vocês, sinases são enzimas que fosforilam proteínas ou intermediários metabólicos. E uma vez fosforilando essas proteínas ou esses intermediários, né, elas gastam energia, gastam ATP. Ok? Elas utilizam o ATP para catalisar as reações. É importante, aqui não está escrito, mas é importante que a gente lembre também que as enzimas, existe um grupo de enzimas regulatórias que são chamadas de fosfatases. Assim como as sinases, as fosfatases também são consideradas enzimas regulatórias. Se as sinases fosforilam, as fosfatases desfosforilam as proteínas ou metabólitos intermediários, tá? Intermediários do metabolismo celular. Bom, aqui são os 3 pontos, né, de controle da via glicolítica. Eu volto novamente, vamos novamente rever o controle da via glicolítica, né? Nós temos 3 enzimas que são controladas, que são reguladas na via glicolítica, são elas hexocinase, fosfofrutossinase e piruvato-sinase. Sendo a fosfofrutossinase é a enzima, né, chamada, né, o controle chamado de etapa comprometedora da via glicolítica, etapa comprometedora da glicólise, porque, uma vez essa enzima inibida, ela vai regular negativamente a atividade das enzimas piruvato-sinase e hexocinase. E o que eu quero dizer regular negativamente? Uma vez essa enzima fosfofrutossinase estando inibida, as enzimas piruvato-sinase e hexocinase também estarão inibidas. Bom, a etapa comprometedora da via glicolítica, da glicólise, ela sofre um controle alostérico. Então, dependendo dos níveis de ATP ou dos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, a enzima fosfofrutossinase 1 pode estar mais ou menos ativa. Então, esse controle alostérico da fosfofrutossinase, aqui a gente pode ver a reação catalisada pela fosfofrutossinase. Só para relembrar, a fosfofrutossinase é uma enzima da glicólise e ela converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Então, ela é ativada por baixa carga energética, que a gente pode ver, né, ADP ou ANP ativam a fosfofrutossinase 1, ou essa enzima pode ser ativada por frutose 2,6-bisfosfato.
frutose 2,6-bisfosfato é um intermediário metabólico, não é um intermediário da glicólise, mas é um intermediário metabólico considerado ativador da fosfofrutossinase 1. Aqui a gente pode ver nesse gráfico, né, a atividade da fosfofrutossinase 1 na presença, né, do ativador alostérico, na presença de frutose 2,6-bisfosfato e na ausência de frutose 2,6-bisfosfato. Então, a presença de frutose 2,6-bisfosfato acelera, né, a ativação dessa enzima, de forma que, uma vez essa enzima ativada, né, ela também vai ativar, também vai acelerar a via glicolítica. Aqui, desse lado, nós temos o efeito do ATP na atividade da fosfofrutossinase. Então, baixos níveis de ATP, né, fazem com que não tenha ATP para se ligar na enzima, né? Então, o ATP ele se liga na enzima, muda a conformação dessa enzima e provoca a inibição dessa enzima. Então, aqui, com baixos níveis de ATP, a atividade da fosfofrutossinase 1 ela atinge, né, velocidade máxima rapidamente, e em altas concentrações de ATP, essa enzima, para atingir, né, velocidade máxima, ela demora muito mais tempo, ela precisa ter muito mais substrato. Por quê? Porque esse ATP em alta concentração se liga à enzima, provoca uma mudança de conformação e, consequentemente, a inibição dessa enzima. Então, esse é o controle alostérico, né? O liga e desliga, vamos dizer assim, da glicólise, levando-se em consideração a etapa comprometedora. Né? A etapa comprometedora que é catalisada pela enzima fosfofrutossinase 1. Uma outra forma de regular a fosfofrutossinase 1 é por modificação covalente. Não que a fosfofrutossinase 1 seja modificada covalente. Quando eu falo de modificação covalente, eu estou falando de fosforilação ou desfosforilação. Então, fosforilação é mediado pelas enzimas sinases. E desfosforilação é mediado pelas enzimas, é catalisada pelas enzimas fosfatadas. Então, essa modificação covalente não ocorre na fosfofrutossinase 1, ela ocorre na PFK2. Olha aqui no slide, a PFK2 ela é a abreviação, né, do nome da enzima fosfofrutossinase 2. É uma isoforma da fosfofrutossinase 1, não é a fosfofrutossinase 1. Tanto não é que o produto da enzima fosfofrutossinase 2 é quem? Frutose 2,6-bisfosfato. Essa molécula aqui, frutose 2,6-bisfosfato, é quem? É um ativador alostérico da fosfofrutossinase 1, da enzima glicolítica, da enzima da glicose. Bom, mas aonde eu quero chegar com modificação covalente? Quem sofre modificação covalente, mais uma vez, não é a fosfofrutossinase 1, e sim a fosfofrutossinase 2. Essa enzima fosfofrutossinase 2, na verdade, ela é parte de uma enzima em que ela tem dois domínios. Um domínio chamado fosfofrutossinase 2, né, uma parte, vamos entender assim, uma parte da enzima, ela é uma parte em que ela catalisa, né, a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato. Então, uma parte da enzima é fosfofrutossinase 2 e a outra parte da enzima ela é uma fosfatase. Ela é chamada de frutose 2,6-bisfosfatase 2 e que catalisa a conversão de frutose 2,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Então, é uma enzima que tem duas partes. Uma parte, ela fosforila a frutose 6-fosfato, gerando frutose 2,6-bisfosfato, e a outra parte da enzima, ela desfosforila a frutose 2,6-bisfosfato, gerando frutose 6-fosfato. Então, é uma enzima que tem duas partezinhas, né, que nós chamamos uma enzima que tem dois domínios. Essa enzima sofre fosforilação. Então, quando ela sofre fosforilação, notem que fosforilação é o quê? É a transferência de um fosfato rico em energia do ATP para uma proteína, né, que pode ser enzima ou intermediário metabólico. No caso aqui, nós estamos falando de quem? De uma enzima.
Então, a enzima, ela pode ser fosforilada, tá? Por uma proteína sinase chamada proteína sinase AMP cíclico dependente, e uma vez fosforilada, o que vai acontecer? A fosfofrutossinase ela vai estar inibida e a frutose 2,6-bisfosfatase vai estar ativa. O que isso significa? Que a fosfofrutossinase 2, estando inibida, não vai se produzir frutose 2,6-bisfosfato, que é um ativador alostérico da enzima glicolítica, da enzima da glicólise. Se não produz esse ativador alostérico, a enzima glicolítica vai estar menos ativa. Por outro lado, a porção, o domínio fosfatase dessa enzima vai estar ativo e vai desfosforilar a frutose 2,6-bisfosfato, gerando frutose 6-fosfato. Qual a consequência disso? Inibir a glicólise e estimular a gliconeogênese. Só que, quando ocorre a desfosforilação dessa enzima, que a gente pode chamar também de enzima bifuncional, porque ela tem duas funções, né? Quando se desfosforila essa enzima bifuncional, o que acontece? O domínio PFK2, fosfofrutossinase 2, vai estar ativo, e aí, consequentemente, né, a frutose 2,6-bisfosfato vai estar ativo, vai aumentar. E o domínio frutose 2,6-bisfosfatase vai estar inibido. Então, vai se acumular na célula o quê? O ativador alostérico da via glicolítica, que se chama frutose 2,6-bisfosfato. Qual a consequência disso? Vai ocorrer um estímulo da via glicolítica, um estímulo da glicólise e uma inibição da gliconeogênese. Então, daí a gente já começa a entender como essas duas vias, mesmo estando no citoplasma e mesmo compartilhando algumas enzimas em suas vias, não podem estar funcionando, não podem estar ativas ao mesmo tempo. Então, se a via glicolítica, se a glicólise está ativa em um momento, a gliconeogênese vai estar o quê? Inibida. Se em um outro momento a gliconeogênese passa a estar ativa, a via glicolítica, a glicólise, vai estar inibida. As duas vias não podem estar ativas ao mesmo tempo. Muito por conta do quê? Do controle que ocorre a nível, né, que ocorre em nível das enzimas que participam da glicólise e também participam da gliconeogênese. Bom, aqui só voltando, né, ao controle da via glicolítica, onde a enzima hexocinase ela é inibida pelo seu produto, né? Só para lembrar, a hexocinase é uma enzima da glicólise. Então, essa enzima ela fosforila a glicose em glicose 6-fosfato. Mas, quando existe uma alta concentração de glicose 6-fosfato, essa glicose 6-fosfato ela provoca uma inibição alostérica da hexocinase. E, consequentemente, a via glicolítica diminui ainda mais a sua velocidade, né? Havia mais um fator para inibir a via glicolítica. Ok? Não esquecendo que essa glicose 6-fosfato ela aumenta a sua concentração muito devido à inibição da enzima fosfofrutossinase 1, que catalisa essa reação aqui, né, de frutose 6-fosfato a frutose 2,6-bisfosfato. O terceiro ponto de controle é a enzima piruvato-sinase. Essa enzima piruvato-sinase ela pode ser controlada alostericamente ou pode ser controlada também por modificação covalente, e isso vai depender do tecido, né, que a gente tiver a se referir. Bom, em todos os tecidos, nas células de todos os tecidos do nosso corpo, a piruvato-sinase ela sofre um controle alostérico, onde a gente pode ver a frutose 1,6-bisfosfato. Olha só que interessante, frutose 1,6-bisfosfato é produto de que reação? É o produto da reação catalisada pela fosfofrutossinase 1, que é a etapa comprometedora. Olha que interessante.
Se a etapa comprometedora estiver ativa, vai produzir quem? Frutose 1,6-bisfosfato, que também vai ativar alostericamente quem? A piruvato sinase. Se a fosfofrutossinase 1, né, que faz parte da etapa comprometedora, estiver inibida, não vai existir frutose 1,6-bisfosfato. Consequentemente, não vai ter ativação da piruvato sinase. Tá? Por isso que nós chamamos nós consideramos a reação catalisada pela fosfofrutossinase 1 como etapa comprometedora da via glicolítica, etapa comprometedora da glicose. Tá? Bom, existem outros controladores, né, outros reguladores, né, outras moléculas que controlam alostericamente a piruvato sinase. Aqui nós podemos ver ATP, acetil-CoA e ácidos graxos de cadeia longa. Elas provocam a inibição da piruvato sinase. O que isso quer dizer? Se existe uma concentração alta de ATP, né, a célula tem ATP suficiente para realizar seus processos celulares. Então, não precisa de continuar a se produzir mais ATP. Logo, né, inibe a piruvato sinase, né, o ATP se liga à enzima piruvato sinase, provoca uma modificação conformacional nessa enzima que leva ela à sua inibição. Consequentemente, a via glicolítica, a glicólise, vai estar inibida. Aqui nós temos acetil-CoA e ácidos graxos de cadeia longa, que sinalizam o que para a célula? Muitas moléculas de esqueleto de carbono. E se tem muitas moléculas de esqueleto de carbono, é que já tem muita energia, ou existem muitas moléculas, né, muitos intermediários com carbono que podem ser utilizados para a produção de energia ou que podem ainda ser estocados. E isso provoca uma redução da atividade, uma inibição da atividade da piruvato sinase. Bom, isso é o que ocorre, né? É o controle geral que ocorre na piruvato sinase nas células de todos os tecidos, né, dos animais, vamos dizer assim. Agora, no caso do fígado, o fígado, as células hepáticas, elas sofrem influência, estímulo, né, por hormônios. E nós conhecemos um hormônio que se chama glucagon. Eu já posso dizer para vocês, o glucagon é um hormônio que sinaliza baixa concentração de glicose no sangue. Então, se sinaliza baixa concentração de glicose no sangue, o glucagon sinaliza para as células hepáticas que elas têm que parar de consumir a glicose e passar a produzir glicose para que essa glicose seja liberada no sangue e supra, né, essa glicose no sangue, supra as necessidades de outros tecidos que necessitam consumir a glicose, como nós vimos no início dessa nossa aula, como, por exemplo, o cérebro, né, os eritrócitos, né, que são as células do sangue, são tipos celulares que precisam muito, né, da glicose para a produção de energia. Então, o glucagon, que é um hormônio que sinaliza baixa concentração de glicose no sangue, ela vai ativar uma via de sinalização que leva à ativação da proteína sinase AMP cíclico dependente, que nós chamamos, né, nós abreviamos esse nome grande da enzima como PKA, proteína sinase AMP cíclico dependente. Tá legal? E o que essa proteína sinase faz? Ela fosforila a piruvato sinase. Então, notem que a piruvato sinase, uma vez fosforilada, olha aqui o fosfato ligado à enzima piruvato sinase, a molécula, ligada à molécula, né, à estrutura da proteína, leva à inativação dessa proteína, leva à inibição da ativação, leva à inibição da atividade dessa enzima. Levando à inibição dessa atividade, a via glicolítica vai estar o quê? Inibida. Óbvio que existe uma outra enzima, que é uma fosfatase, e aí essa fosfatase, que a gente chama de proteína fosfatase, né, que a gente chama de PP, ela vai, né, retirar, vai desfosforilar a piruvato sinase, fazendo com que essa enzima se torne ativa e passível, né, de controle alostérico. Agora, o que a gente tem que entender é que a piruvato sinase, que a PKA e a proteína fosfatase, elas estão ativas em momentos diferentes.
né? A piruvato, a proteína sinase, a MP cíclico dependente, PKA, ela está ativa quando existe uma baixa de glicose na circulação. E aí ela é controlada, né? Esse processo de controle, né, da piruvacinase é regulado hormonalmente pelo glucagon. Já a proteína fosfatase, ela passa a ser ativada por um outro hormônio, que se chama insulina. Então, nesse caso, o glucagon ele ativa a PK e inibe a fosfatase. No caso do controle mediado pela insulina, que é um hormônio que sinaliza alta de glicose no sangue, a via de sinalização disparada, a via de sinalização ativada pela insulina vai ativar a proteína fosfatase e vai inibir a proteína sinase AMP dependente, vai inibir a PK. Então, assim, é o controle, né, da piruvacinase. Bom, voltando à gliconeogênese e comparando, né, e contrapondo, né, a glicólise, o que a gente pode observar aqui nesses dois gráficos? A gente tem um gráfico aqui da atividade da fosfofructosinase 1 e esse outro gráfico aqui é a atividade da frutose 1,6-bisfosfatase. O que essas enzimas fazem? A PFK1 converte frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato e a frutose 1,6-bisfosfatase ela converte a frutose 1,6-bisfosfato em frutose 6-fosfato. Em outras palavras, a PFK1 é uma enzima da glicólise e a FBPase1, a frutose 1,6-bisfosfatase 1, é uma enzima da gliconeogênese. E olha que interessante, olha quem está aqui no meio e controlando essas duas enzimas alostericamente. É a frutose 2,6-bisfosfato. A frutose 2,6-bisfosfato, que nós já vimos na nossa aula anterior, e eu relembrei hoje, é um ativador alostérico da PFK1, é um ativador alostérico da glicólise. Mas esse ativador alostérico da glicólise é um inibidor alostérico da gliconeogênese. Então, se a via glicolítica está ativa, a via gliconeogênese vai estar o quê? Inibida. Por quê? As enzimas que participam dessas vias metabólicas, elas são controladas pelo mesmo metabólito. Mas esse mesmo metabólito, ele age de formas diferentes nas enzimas da glicólise e da gliconeogênese. Esse metabólito, frutose 2,6-bisfosfato, ativa a PFK1, ativa a glicólise e inibe a frutose bisfosfatase 1, inibe a gliconeogênese. Então, esse mesmo metabólito pode inibir a glicólise e pode ativar a glicólise e inibir a gliconeogênese. Notem como é inteligente, como a célula encontrou uma forma inteligente de controlar vias metabólicas que utilizam as mesmas enzimas, praticamente todas as enzimas, né? Existem diferenças existem diferenças no que se refere às enzimas, e esse é um ponto de diferenciação, né, na via glicolítica e a fosfofructosinase 1, e esse ponto, e a reversão desse ponto na gliconeogênese é catalisado por uma outra enzima, que é a frutose 1,6-bisfosfatase. Então, o mesmo metabólito consegue controlar o quê? Duas enzimas diferentes, mas de duas formas diferentes também. Esse metabólito, ele inibe uma enzima e ativa a outra enzima. É muito esperto isso, muito inteligente, é uma forma muito eficiente de impedir que duas vias metabólicas antagônicas, né, a glicólise, que é uma via catabólica, e a gliconeogênese, que é uma via anabólica, ocorram ao mesmo tempo. E aí, voltando para controle da gliconeogênese, a gente tem que entender que existem, né, 3 pontos distintos, né, entre a gliconeogênese e a glicólise. Né? Nós falamos até agora da etapa comprometedora.
Mas o primeiro ponto da primeira reação da gliconeogênese também sofre controle. Qual é a primeira reação da gliconeogênese? É a conversão de piruvato em oxaloacetato, reação catalisada pela piruvato carboxilase, que é uma enzima característica da gliconeogênese. Essa enzima ela pode ser ativada por quem? Por acetil-CoA. A acetil-CoA sinaliza o quê? Moléculas com esqueleto de carbono em excesso para produzir energia. Notem que essa molécula de acetil-CoA ela inibe a enzima piruvato desidrogenase. Então, ela inibe a sua própria produção. Por quê? Em altas concentrações de acetil-CoA, se a célula já tiver energia e já tiver muita acetil-CoA, não precisa gastar mais nutrientes para produzir mais energia ou ainda produzir mais esqueleto de carbono, porque a célula já está suprida suficientemente desses elementos, né? No caso, ATP e acetil-CoA, esqueleto de carbono. Tá? Mas, por outro lado, a acetil-CoA, o que ela faz? Ela ativa a piruvato carboxilase. Ativando a piruvato carboxilase, o que ela vai sinalizar para a célula? Opa, nós já temos muita energia e temos muito esqueleto de carbono. Não é necessário mais produzir energia e produzir mais esqueleto de carbono. Agora, o que é necessário é estocar. Então, vamos produzir glicose e, a partir dessa produção de glicose, a gente decide para onde vai essa glicose. Se ela vai para um polissacarídeo, no caso do glicogênio, né? E no caso dos animais, você vai para a produção de amido nos vegetais, você vai para alguma outra finalidade, vai ter algum outro destino. Ok? E aqui é o segundo ponto de controle, como a gente já mencionou no slide anterior. Então, só para finalizar aqui, nós temos a etapa comprometedora, né, da via glicolítica, catalisada pela fosfofrutocinase 1, e aqui, né, a etapa de conversão de frutose 1,6-bisfosfato para frutose 6-fosfato pela enzima frutose 1,6-bisfosfatase 1. Notem que existem ativadores alostéricos da PFK1, né, que é o ADP e o ANP, que sinalizam baixa quantidade de energia na célula. O ATP é um inibidor alostérico da PFK1, né, da enzima da glicólise, né, por mostrar para a célula que já tem muita energia, então não precisa mais produzir energia. O citrato, né, o ácido cítrico, né, é um inibidor da PFK1, tá? Porque sinaliza muito esqueleto de carbono, e se tem muito esqueleto de carbono, tem muitas moléculas para produzir energia. Então, a célula pode reduzir as vias catabólicas, né, a glicólise, para a produção de energia. E aqui, no caso da enzima da gliconeogênese, o AMP é um inibidor alostérico da frutose 1,6-bisfosfatase. Tá? Se é um inibidor, o que o AMP sinaliza? Baixa quantidade de energia, então, se tem baixa quantidade de energia, baixa concentração energética, vamos inibir a gliconeogênese e vamos ativar a glicose. Vamos ativar a via catabólica e vamos inibir a via anabólica. E aqui é um esquema, né, que nós já discutimos bastante sobre o controle, né, da enzima bifuncional por fosforilação. A fosforilação da enzima, mediada pelo glucagon e pela enzima PKA, e aqui a desfosforilação da enzima bifuncional, mediada pelo hormônio insulina. A insulina sinaliza alta concentração de glicose no sangue, por isso as células podem absorver essa glicose, né, e produzir energia. E aqui o glucagon sinaliza baixa quantidade de glicose no sangue, e aí para o fígado, né,
E é bem verdade que esse controle aqui, ele ocorre no fígado, nas células hepáticas, tá? Para sinalizar para as células hepáticas quando pode ou não pode consumir a glicose para a produção de energia. Ok? E, por fim, só para mostrar para vocês que no tecido muscular, em atividade intensa e vigorosa, existe um ciclo que é chamado de ciclo de Cori, ou ciclo de Cori, né? Eu chamo de ciclo de Cori. Né? É um ciclo em que, no músculo, em alta atividade, né, muscular, em uma quantidade de trabalho, né, em atividade intensa e vigorosa, esse músculo ele vai utilizar uma via metabólica anaeróbia para produzir energia. E essa via metabólica é a glicólise. E aí tem a produção de piruvato, só que para permitir que essa via glicolítica, que essa glicólise tenha uma velocidade necessária para suprir o músculo com a energia em quantidade necessária para a contração muscular, esse piruvato ele é convertido em lactato. Esse piruvato ele é reduzido a lactato pela enzima lactato desidrogenase. Né? Notem que gasta, é um processo de redução, então gasta poder redutor na forma de NADH, regenera o NAD+, que vai poder ser utilizado lá em uma reação específica da glicose. Depois, eu acho que vocês podem se debruçar na via glicolítica para saber aonde o NAD+, é reutilizado na via glicolítica. Bom, só que esse lactato, como nós também vimos na aula anterior, ele pode ser tóxico para o tecido muscular. Ele precisa ser removido do tecido muscular e ele é removido do tecido muscular após o processo de contração. Né? Iniciado já no processo de contração, mas depois do processo de contração muscular, ele também é removido do músculo, ele ganha circulação sanguínea, vai até o fígado, ele é absorvido, o lactato é absorvido pelo fígado, onde o fígado utiliza o lactato para realizar a gliconeogênese. E aí, no fígado, esse lactato ele é convertido em glicose novamente. E aí, as células hepáticas transportam, lançam essa glicose produzida pela gliconeogênese no sangue, e aí o tecido muscular pode novamente reaproveitar essa glicose que estava no sangue, circulante no sangue, para a utilização dessa glicose como nutriente para a produção de energia. E aí você tem um ciclo, né? Você tem o fechamento de um ciclo, e esse ciclo se chama ciclo de Cori, muito importante para quem realiza atividade física, né? Tem atletas que realizam esse processo, esse ciclo de forma muito eficientemente, e aí eliminam rapidamente o lactato do tecido muscular e do sangue. E tem outras pessoas que têm esse ciclo um pouco mais lento e têm um pouco mais de dificuldade de eliminação do lactato do tecido muscular e também da circulação. Não esquecendo que o lactato ele é uma forma que pode ser tóxica, porque ele acidifica, né, o ambiente sarcoplasmático, né, o ambiente intracelular das fibras musculares, e, consequentemente, pode prejudicar o processo de contração muscular. Okay? Então, esse é um processo muito importante para quem realiza atividade física e que utiliza duas vias metabólicas anaeróbias, a glicólise para a produção de energia e a gliconeogênese para a produção de glicose e retroalimentar o músculo com carboidrato, né, com glicose, para que ele possa sempre estar sendo encontrado pelas células, possa estar sempre sendo absorvido pelas células musculares e assim produzir energia. Ok? Assim eu termino a aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de utilizar o fórum, tá? O fórum de discussão das nossas aulas, e lá nesse fórum de discussão a gente pode tirar as dúvidas que vocês tiverem, tanto da primeira aula como dessa segunda aula, principalmente porque elas são interligadas, são interconectadas.
tá? E o controle dessas vias é muito importante também que vocês tenham um bom entendimento dele. Ok? Então é isso, um forte abraço a todos.